E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma curiosidade, né? Vamos discutir um assunto, assim, muito interessante, que seria quando que os animais na natureza começaram a utilizar o sentido da audição para poder se comunicar. Bom, e por que eu resolvi gravar esse vídeo então? Todo vídeo tem uma história, né? Eu li um artigo que está na Nature Communications, então não é qualquer artigo, é um artigo da Nature que foi publicado no final do ano passado, tá? Demonstrando um estudo de alguns pesquisadores que conseguiram identificar comunicações acústicas em 53 espécies de organismos que até então pareciam não emitir sons. Então, é interessante a gente lembrar algumas coisas referente aos conceitos biológicos, antes de entrar nesse vídeo propriamente dito, que quando a gente fala da formação dos seres vivos, né, quando a gente entra nos cordados, que são aqueles que possuem notocorda, vão possuir fendas faringianas, cauda muscular, né, a gente não está falando de vertebrados propriamente ditos, nós estamos falando dos cordados. E um dos requisitos para chegar até ser um organismo craniado, com vértebras, é ter essas quatro coisas aí que a gente não vai comentar agora. Vamos falar de uma específica que seria as fendas faringianas, tá? Ou também chamadas de fendas branquiais na faringe. Que é o quê? É quando os organismos então estão na água, eles têm as fendas branquiais, são as regiões que os peixes, por exemplo, possuem ali, que vai ser a brânquia propriamente dita, que vai ajudar na respiração, que vai fazer o processo respiratório, a captura de oxigênio da água, que é o que a gente não faz, né? Nós captamos do ar. Então nós temos as fendas faringianas. Ali elas são brânquias. Quando esses organismos vêm para a água, então, saem da água e vêm para a terra, essas fendas branquiais vão perdendo a sua função, porque nós na terra não precisamos mais de brânquias, né? Então os organismos ali que já saíram da água, os próprios répteis, aves, mamíferos, não temos mais, nós temos resquícios dessas fendas, desse local de abertura que nos peixes virou brânquias. Então na gente, o resquício das fendas branquiais formou a nossa tuba auditiva. Então, a parte da audição é um sentido importante, porque senão ela não teria sido formada. Da mesma forma que quando eu explico para os meus alunos por que nós temos várias aves que são coloridas, como arara, tucano, papagaio, né? Os pistacídeos aí no geral são aves bem coloridas. Por quê? Simples, porque elas enxergam em cores. Não teria o menor sentido as aves serem coloridas daquele jeito se os indivíduos da própria espécie não usassem o sentido da visão. Então nós temos muitos organismos da natureza que são em tons pretos, brancos, acinzentados, porque eles não conseguem enxergar um espectro de luz assim que emita cores como a gente consegue, certo? Então, se foi desenvolvido o sentido da visão, no caso dessas aves, é por isso que elas acabaram evoluindo e desenvolvendo cores. Outra coisa, então, importante a gente pensar que nós desenvolvemos uma tuba auditiva, né? Se as fendas branquiais ali deram origem depois à parte ali do aparelho auditivo, é porque nós temos, então, a audição sendo utilizada como sentido na natureza em determinado momento. Nós sabemos que muitos peixes, muitos animais aquáticos ali, eles captam ondas sonoras, eles conseguem se comunicar, mas não é um dos sentidos mais aguçados ali. A gente tem, por exemplo, o tubarão, que se comunica ali com a região de olfato, né, que consegue perceber sinais elétricos na água. Mas pensando aí em sinais auditivos, os estudos mostravam que isso vinha de muito próximo da espécie humana ali, dentro do grupo das aves, alguns répteis, alguns. E o que os estudos hoje têm mostrado é o contrário. Então, essas 53 espécies que os pesquisadores identificaram, elas estão incluindo tartarugas, estão incluindo cecílias, que é um anfíbio popularmente conhecido como cobra cega. Temos também uma tuatara, que é um organismo bem endêmico, né, bem típico de regiões ali da Austrália, da Nova Zelândia, não temos no mundo todo. E nós temos também um peixe pulmonado que é a piramboia. A piramboia a gente encontra ela na Amazônia e no Pantanal. E esse artigo publicado na Nature, nesse momento aí, em outubro,
ele mostra, partindo desses organismos, dessas 53 espécies que eu acabei de comentar, que provavelmente a comunicação acústica, a comunicação feita pelo som, ela teria surgido há aproximadamente 407 milhões de anos atrás. Ou seja, organismos que a gente jamais imaginava que se comunicariam através de som, já o faziam muito antes da gente imaginar. E isso tudo aconteceu, esses 407 milhões de anos remetem ao período geológico do Devoniano. Vou colocar uma foto aí para você mais ou menos lembrar, né, ou pensar aí, né, conhecer sobre o que nós tínhamos nesse período. No Devoniano, então, a gente tem ali o último ancestral de vertebrados que tinham essas cavidades e pulmões. E aí nós teríamos então os primeiros vertebrados terrestres tetrápodes, né, com 4 membros, répteis, aves e anfíbios, que provavelmente se originaram dos peixes pulmonados que viviam nessa época. A piramboia é um peixe, então pulmonado a gente chama, né, porque ela consegue sobreviver fora d'água. E é desse peixe que a gente imagina que a evolução trouxe os outros grupos sobreviventes de 4 patas tetrápodes e os organismos hoje que sobrevivem sem a dependência da água. Então existem algumas linhas de biólogos e, né, de estudos que defendem que a evolução veio principalmente aí através desse grupo, né, dos peixes pulmonados, que acabou transmitindo essa forma de comunicação, no caso de ter perdido, né, a função das brânquias, porque agora já usa uma espécie de pulmão para poder respirar. Então essas brânquias tiveram a função agora de formação ali de tubo auditivo, as fendas, né? E aí então estabeleceu-se uma comunicação feita aí de forma evolutiva que utilizaria, né, a parte acústica. Porém, outras linhas de biólogos e outras linhas de pesquisa, elas acreditam que a evolução ocorreu em diversos grupos e não só nesse caso ali uma evolução linear, né? Nós teríamos vários grupos evoluindo separadamente e que acabaram todos convergindo para essa questão do uso, né, da comunicação acústica, o que a gente chama dentro aí dos estudos evolutivos de evolução convergente. E esse trabalho ele tem como primeiro autor um brasileiro, o brasileiro então Gabriel George Cohen. Ele explica então que a comunicação sonora é uma interação acústica por pelo menos 2 animais de uma mesma espécie, né, mediada por sinais e governadas por regras. Então, não se conta como comunicação ruídos aleatórios feitos por determinados animais. Precisa haver um sentido nessa comunicação. Por exemplo, tosse, arroto, esses são barulhos que não indicariam uma comunicação dentro do reino animal. Então, eles fizeram várias gravações de áudio e vídeo realizadas em cativeiro, colocaram esses animais em piscinas plásticas, trabalharam com anfíbios, com sapos, né, com répteis, e foram estudando e registrando por pelo menos 24 horas, né, cobrindo ali as atividades noturnas e diurnas dessas espécies, para poder fazer o registro da emissão desses sons. E esse estudo, então, permitiu que, é um estudo, né, de certa forma é preliminar, nós já temos estudos realizados também nessa área, né, como a gente falou, de outras correntes de pensamento. Eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo os artigos científicos, né, importantes relacionados a esses estudos. Vale lembrar que esse brasileiro fez o estudo na Suíça, não foi feito aqui no Brasil, tá? Nós temos organismos bem importantes, como por exemplo a tartaruga alligator, eu vou deixar uma foto aí para vocês verem, que é um organismo aí, um quelônio, né? Faz parte aí dos répteis e emite vocalização de alta intensidade. E esses estudos preliminares, né, nesse sentido aí de catalogar esses 53 espécies aí que foram, né, estudadas, é muito importante para poder entender o repertório comportamental desses organismos. Porque a gente sabe que muitos animais utilizam dessa comunicação, né, essa vocalização, o uso do som para a comunicação, para poder, por exemplo, defender o seu território, para momentos reprodutivos, como estratégia reprodutiva, entre outros. Então, quanto mais a gente conseguir entender de onde isso veio e o que isso significa, mais fácil é para a gente poder preservar determinadas espécies
entender o comportamento delas e fazendo com que elas consigam, né, sobreviver na natureza. Muito interessante, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe com alguém essa curiosidade, né, de quando que a gente começou a usar o ouvido, né, pensando em seres vivos para poder se comunicar. Não o ouvido propriamente dito, mas a questão da acústica, né? Porque o nosso ouvido é bem diferente dos outros grupos animais. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no seu Enem, 10 no vestibular, gabaritar sua prova de ciências da natureza, não só. Biologia é para a sua vida.